Olá, pessoal! Após uma semana de simulado, estamos retornando para a nossa revisão final. São 9 semanas que nos separam do final do nosso curso. Antes disso, claro, já terá acontecido a primeira fase da prova do ITA, a prova do IME, mas o final do curso deve ser na semana que antecede o início da segunda fase do ITA. Então, até lá, vamos arregaçar as mangas e vamos nos propor agora a fazer essa oportuníssima revisão. Todos os assuntos que você teve ao longo do ano serão repassados através de exercícios. Não tem nada de teoria. Teoria nessa altura supostamente já é conhecida. Qualquer falta de lembrança, vamos retomar o material anterior. Os exercícios são, se não todos, a grande maioria inéditos no nosso material, são bem variados e, acredite, cada um deles tem uma razão de ser para estar aí. Ele vai explorar algum conhecimento da matéria. Não há intenção deliberada de propormos exercícios excessivamente fáceis nem excessivamente difíceis. A intenção é nós nos aproximarmos ao máximo da realidade. Tanto que muitas questões do próprio ITA, do próprio IME, que ainda não foram contempladas no nosso material, porque pretendemos o ineditismo, estão sendo agora contempladas. Desses 20 exercícios que temos em cada aula, eu estou escolhendo aqueles 5, 6, às vezes 7, hoje serão 7, que serão resolvidos pelo menos 5 detalhadamente, e depois os outros você terá no mínimo uma orientação. Ficando claro os demais para você resolver em casa. Procure fazê-los todos. Se você é sério candidato ao ITA, ao IME, não pode deixar de lado nenhum deles. E, claro, conte sempre com o auxílio do seu professor. Se é problema do material e você me pede, normalmente você será atendido no mesmo dia. Tá? Se é problema de fora, às vezes demora um pouquinho, conforme o andar da carruagem. Eu sei que eu estou devendo, né? Pelo menos 2 de vocês me pediram coisas tempos atrás, que eu sei que eu ainda não respondi, vou tentar responder nesse fim de semana, se for possível. Eu conto, é claro, com a paciência de vocês. Mas os problemas do material, esses, em geral, a gente consegue atender de maneira imediata. Tá? Não há desculpa, portanto, para você não fazer todos eles. Se der qualquer encrenca, emperrei aqui, não sei como continuar, ou não bateu o gabarito, tá? Por favor, se manifeste. Vamos lá, então, com a esperança, claro, que tenham feito um bom simulado. Ainda não corrigi as questões discursivas, né? Tenho o ranking das objetivas, parece-me que o resultado foi satisfatório, tá? E as discursivas, então, vamos ver agora como é que você se saiu. Eu estou apenas na expectativa por enquanto, já que vocês fizeram a prova ontem, né? Hoje é sábado, estou gravando a aula no sábado para você assistir na segunda, e daí a prova foi feita ontem, né? Mas ainda hoje provavelmente já terei as provas corrigidas. E vocês, claro, saberão a nota no momento oportuno. Vamos então à nossa revisão número 1. O assunto previsto para essa revisão número 1, que é a nossa aula número 28, são os 3 primeiros capítulos. Centro de massa, movimento centro de massa, MRU, MRUV, né? O comecinho da cinemática, foi o nosso segundo encontro, e também a regra da cadeia, ou movimento relativo, como você quer intitular o nosso terceiro capítulo. Todos esses assuntos estão contemplados aqui nessa nossa primeira aula. Os 5 primeiros exercícios são sobre centro de massa, e eu aqui estou escolhendo o exercício número 3, já explico, há uma razão para que seja este o exercício escolhido. Ele vem de lumbreiras. Uma cunha de massa M maiúsculo, 4 kg, repousa sobre um plano horizontal liso. Em seu ponto mais alto coloca-se uma pequena esfera de massa 1 kg. Caso a esfera seja solta, quanto terá avançado o vértice A quando a esfera chegar ao piso? Despreze todos os atritos. Então vocês têm a massa, têm o ângulo, que a face inclinada dessa cunha forma com a horizontal, tem uma medida linear aqui de 30 centímetros, claro que vai ser relevante. Não há qualquer atrito, considere, quando aquela bolinha é abandonada,
ao mesmo tempo que ela desce pela ação do peso, que naturalmente é uma força externa, a se adotar como sistema a ser estudado o conjunto formado pela bolinha e pela cunha. A Terra não faz parte do sistema, então o peso da bolinha, a força responsável pelo movimento, não é uma força interna, mas ela é vertical, repare. A normal trocada entre a bolinha e a cunha constitui um par de forças de ação e reação, e essas são internas. Tá? Então o peso age como força externa, provoca a descida da bolinha e ao mesmo tempo seu movimento para a esquerda. É instintivo que a cunha então irá se mover para a direita, e o teste pergunta justamente de quanto que ela se desloca para a direita. Esse movimento para a direita da cunha pode ser explicado de duas maneiras. É que a esfera recebe a força normal, inclinada para a esquerda e para cima. A reação da normal age sobre a cunha inclinada para a direita e para baixo. Ela tem uma componente vertical que é absorvida por uma outra força externa, que é a normal exercida pelo plano, também vertical. Mas a componente horizontal da força normal exercida pela bolinha sobre a cunha não é equilibrada. Faz com que a cunha, portanto, vá para a direita à medida que a esfera vai para a esquerda. Mas por ser o sistema horizontalmente isolado, lembra, por não haver força externa horizontal, forças externas, eu mencionei duas aqui, né? Quais mesmo? O peso e a normal, mas elas são forças verticais. Então, por não haver força externa horizontal, a gente diz que o sistema é horizontalmente isolado. Por isso, a velocidade do centro de massa do sistema deve permanecer. Como se supõe o sistema a princípio em repouso, o centro de massa do sistema em repouso deverá permanecer em repouso pela falta de uma força externa horizontal. Logo, a posição do centro de massa permanece. Não apenas a velocidade permanece, mas também a posição, porque esta velocidade, no caso, é zero. Então veja a figura. No instante inicial, a bolinha está lá em cima. Eu aqui tracei, e é essa a razão, na verdade, para que eu tenha escolhido este problema e não outro, eu tracei as medianas desse triângulo, dessa secção da cunha, para localizar o centro de massa da cunha. Você sabe da matemática, lá também chamado de baricentro, o centro de massa ou centro de gravidade, nesse momento são sinônimos, é o ponto de encontro das medianas. Você não precisa calcular essa medida, esse é o detalhe. Já várias vezes caiu no ITA questões desse tipo, e que sempre nos dispensaram de calcular a medida que eu aqui chamei de K, que seria a abscissa do centro de massa da cunha, em relação a um sistema cartesiano com origem na posição inicial do ponto A. Nós vamos caracterizar desta forma. Repare que não há necessidade de calcular esse K, esse é o detalhe. Foram várias questões assim que nós tivemos no ITA, propostas a maioria para casa, uma ou outra talvez feita em sala, e nós jamais calculamos esse K, não há necessidade. Às vezes até há dados para calcular, mas não há necessidade de se fazer esse cálculo. Pessoal, peço desculpas, houve uma interrupção, alheia à minha vontade, mas pausei então a gravação e estou retomando agora. Eu estava dizendo que o centro de massa da cunha se situa nessa seção transversal que estamos vendo no encontro das medianas, sem calcular, tá? Certamente com a medida do ângulo e com aquela medida de 30 centímetros da base do triângulo, eu poderia calcular esse K, mas não há necessidade, assim a gente ganha tempo e você verá por quê. A bolinha então desce quando solta, e enquanto ela vai descendo e vai também para a esquerda, a cunha vai para a direita, de tal modo que o centro de massa do conjunto não deve se mover. Eu nem desenhei o centro de massa, porque não há realmente necessidade de localizá-lo, apenas saber que ele mantém a sua posição. Lembram da expressão do x do centro de massa? Somatório de mx sobre somatório de m? Então, m1x1 mais m2x2 sobre m1 mais m2, uma média ponderada, né, das abscissas dos pontos, das partes que compõem o sistema em que os pesos para efeito do cálculo dessa média ponderada são as massas das bolinhas, ela é expressa então desta forma. No início e no fim, essa posição deve permanecer. Tá? M1 seria então Mzinho, vamos considerar assim, a massa da bolinha. Agora, no início, x1, para saber quem é x1, quem é x2, a gente tem de escolher uma origem, né? Sempre foi recomendado que a origem
fosse escolhida no ponto mais afastado da figura à esquerda, para evitar o aparecimento de abscissas negativas. Então, x1, abscissa do ponto ocupado pela bolinha em relação a essa origem, que estou escolhendo, né, no ponto onde inicialmente estava o vértice A da cunha, ele estará no final mais à direita, mas escolhendo a origem lá onde A estava, a abscissa do ponto inicialmente ocupado pela bolinha seria 30 centímetros. Mais M2 é Mzão, que é como se chama a massa da cunha, e o x2 seria o K, né? Exatamente esse K é a abscissa do centro de massa da cunha, no início. Eu não estou escrevendo sobre M1 mais M2, que vai cancelar, né? No final, nós vamos ter novamente M1x1 mais M2x2 sobre M1 mais M2. No instante final, aqui, desculpem, era para ser final. Eu vou corrigir no PDF. Vamos convencionar isso quando eu notar. Infelizmente, quando eu estou explicando, é que eu acabo notando alguns errinhos, tá? Daí eu vou lá no PDF e arrumo para que você tenha a informação lá corrigida, para não ter de regravar a aula inteira. Não há alteração de massa. E no final, então? No final, a bolinha já está aqui embaixo, a cunha já está mais à direita. Então fica agora, M1 continua sendo M, x1, abscissa do ponto ocupado pela bolinha, eu estou chamando de D maiúsculo, repare que essa é exatamente a distância que avança o vértice A, é portanto a pergunta do problema, D, mais M2 seria a massa da cunha, e a abscissa do centro de massa da cunha agora, em relação à mesma origem, vale, repare, D mais K. Beleza? 1 vezes 30, 30, mais 4K, 1 vezes D é D, propriedade distributiva, vai dar aqui 4D mais 4K. E o 4K com 4K simplifica. Tá? Tem várias questões assim, algumas, conforme o ano, né, a gente resolve em sala, outras deixa para casa. Tá? Procurem essas questões, especialmente do ITA, tá? E verifiquem quando se trata de uma cunha, quando se trata de localizar o centro de gravidade do triângulo, você, nesses problemas, em geral, não tem necessidade de calcular a posição desse ponto, embora a resolução faça referência a ele. 4K com 4K simplifica, ficamos com 30 igual, D mais 4D, 5D, logo D igual a 30 dividido por 5, logo 6 centímetros. Para as massas dadas, para a medida de 30 centímetros dada, independente do ângulo, o ângulo não foi necessário, tá? A cunha avançará exatamente 6 centímetros. Certo? Então, centro de massa. Ou exclusivamente sobre esse assunto, como foi o caso aqui, ou junto com outro assunto, e aí esse outro assunto pode ser gravitação, pode ser efeito Doppler. Lembram aquela questão que envolvia 2000 e... recentemente, será que foi 2019? Acho que foi um pouco antes. Uma questão que resolvemos em sala, na aula de gravitação, que pedia, que tratava de efeito Doppler também. E tinha de calcular o centro de massa. O centro de massa do sistema formado por duas estrelas, de massas diferentes, em torno do qual elas orbitam. Frequentemente, problemas de gravitação nos obrigam a aplicar centro de massa. Então, ou só centro de massa, ou junto com algum outro conteúdo, esse assunto, modernamente, né, tem grande probabilidade de cair no ITA. Historicamente, não foi sempre assim. Muito tempo atrás não caía, de repente começou a cair, isso já no final do século passado. Aí, quem se envolve com preparação para o ITA, é o meu caso, já há algum tempo, eu não sou velho, mas comecei muito jovem, tá? Começou a prestar bem atenção em centro de massa. Isso já faz, com certeza, mais de 30, mais de 40 anos. Tá? E vira e mexe, está aparecendo de novo no vestibular. Então você tem aí 5 exercícios, fizemos um deles, os outros 4, então, ficam para você. Não deixe de resolvê-los. Vamos em frente. A segunda questão, então, será sobre o nosso segundo assunto. Sobre centro de massa, no início do ano, tivemos 2 encontros. Logo depois vieram também 2 encontros sobre MRU e MRUV. E eu divido esse assunto, você sabe, com o professor Marcel. Tá? Talvez a parte mais extensa ficou nas mãos do professor Marcel. E um dos problemas que eu sinto, até já comentei isso com vocês, que eu abordei pouco, foi o problema do encontro de móveis. Não é bem o caso desse problema 6, mas a técnica que a gente usa
é semelhante àquela que poderia ser usada num problema de encontro de móveis. Veja lá, essa é a razão para esse problema estar aqui, suprir uma eventual falta, uma eventual dica geraldiana especialmente para você. No esquema a seguir, os móveis A, B e C, parecem ser automóveis, deslocam-se com velocidades de módulos iguais a 20, 40 e 50 metros por segundo, respectivamente, numa mesma rodovia de mão dupla. Importante que se diga de mão dupla, porque os carros A e B estão indo para a direita, aparentemente, né? Com a velocidade de B maior do que a de A, quer dizer, B está se afastando de A, mas o automóvel C, veja o detalhe, tá? Isso é um dado da questão, está indo para a esquerda. E não haverá colisão, porque é via de mão dupla e supostamente os motoristas atentos e responsáveis. A partir desse instante, quantos metros o móvel C deverá percorrer para que se posicione exatamente entre os móveis A e B e equidistante de ambos? Faz sentido, né? O carro B e o A estão indo para a direita, mas com B mais rápido do que A, e o carro C vem para a esquerda, com as distâncias aí iniciais dadas, né? De tal modo que, algum tempo depois, o automóvel C estará entre A e B. É possível resolver essa questão de várias maneiras, inclusive pela regra da cadeia, calcular velocidade relativa, não resolver como eu farei, tomando a Terra como referencial, mas tomando, por exemplo, o referencial do móvel A. Daí a velocidade de B seria 20, concorda? 40 menos 20. B se afasta de A 20 metros por segundo, e a velocidade de C daí seria a soma, seria 70. Uma maneira até bem tranquila de resolver, mudar o referencial, tomar o móvel A como referencial. Tá? Mas para que eu possa explicar melhor a técnica que eu explicaria caso tivesse a oportunidade de explorar melhor o problema do encontro de móveis, que eu acredito tenha ficado na mão do professor Marcel, sem transferir, é claro, a ele qualquer responsabilidade, porque afinal os problemas estão todos no nosso material e a responsabilidade acaba sendo, é claro, de você, meu querido aluno, minha querida aluna, que é o grande interessado. Mas tenho certeza que esse problema foi abordado. Uma das boas maneiras de resolver, tá, pelo menos é meu costume, é deduzir as equações horárias dos móveis. Lembra da equação horária do MRU, x igual a x0 mais vt? Escolhendo como origem o ponto onde está inicialmente o móvel A, o x0, a posição inicial para o móvel A é 0, mais vt diz a equação, então mais 20t. Para B, a posição inicial seria 100, então x igual a x0 mais vt seria 100 mais 40t. E o C estaria, a princípio, repare, a 450 metros da origem, né? 100 mais 350, por isso x0, posição inicial do móvel C seria 450, menos 50t, a velocidade de C negativa, devido ao sentido do movimento, claro que nós estamos orientando a trajetória para a direita. A condição do problema é que o carro C esteja entre A e B e equidistante de ambos. A distância naquele momento final, que eu não desenhei aqui, procure imaginar, de C até A seria dada por XC menos XA. Né? A diferença das abscissas naquele instante final entre C e A representa a distância entre eles. Observe que XC será maior que XA. Né? E a distância de B até C, B estará lá na frente agora, será XB menos XC. Essas distâncias devem ser iguais, assim nós impomos a condição para atender o enunciado que pede que C seja equidistante de A e de B. Tá ok? Daqui você tirará, passando menos XC para a esquerda, 2XC igual a XA mais XB. Claro que teria também XC igual a XA mais XB sobre 2. A abscissa de C seria a média aritmética das abscissas de A e de B. O Adilson, ou Vanderlei, quem é que ensina geometria analítica, diria que isso está de acordo com a expressão do ponto médio, né? As coordenadas, no caso abscissas do ponto médio, são obtidas pela média aritmética das coordenadas dos vértices do segmento. Ok? Então, 2 que multiplica XC eu substituo por 450 menos 50t, XA eu substituo por 20t e XB substituo por 100 mais 40t. Uma equação do primeiro grau com uma incógnita, tranquilamente você encontrará t igual a 5 segundos. E aquilo que ele pede, a distância que o móvel C percorrerá até que se tenham passado 5 segundos, será a distância no movimento uniforme, você sabe, é velocidade vezes esse tempo. A velocidade de C em módulo, claro, 50, eu sei que o C está indo para a esquerda, não preciso colocar o sinal aqui,
é distância percorrida, não é deslocamento nem posição que ele pede, então não se faz aqui referência ao sinal. Velocidade de C 50, tempo 5, vai dar 250 metros. O C terá percorrido 250 metros para a esquerda. O A e o B, sei lá quanto, terão se deslocado para a direita, com a garantia de que neste momento C estará entre A e B e equidistante dos dois. Certo? Se fossem não 3 móveis, fossem 2, como muitas vezes é, e você quisesse calcular o instante do encontro, você faria XA igual a XB. Né? No instante do encontro, os móveis ocupam a mesma posição, desde que você disponha das equações horárias. Essa é uma maneira de resolver o problema do encontro de móveis, que é um problema clássico de cinemática e que não podemos desconhecer. O problema aqui no ITA é relativamente raro cair um problema só de MRU. Acontece. Na aula de hoje, inclusive, além desse, já virá mais um. Não é? Então, talvez esse assunto não caia tanto quanto deveria cair. Muitas vezes o MRU cai junto com outras coisas. Mas acontece. E quando acontece, a gente tem que estar por dentro da técnica, porque é aquela questão que provavelmente a maioria da concorrência vai acertar. Beleza? Vamos em frente. Terceiro problema programado para hoje. Vem agora uma questão do IME, para variar um pouco. O IME, primeira fase. É uma questão que envolve som, mas acima de tudo é uma questão de MRU. Deixa eu só ver se eu não pulei nenhum slide. O slide anterior não, tá certo. Você pode, é claro, acompanhar essa aula com o PDF que você já deve ter impresso, talvez eu tenha baixado da plataforma. Então, em 2009, primeira fase do IME, caía essa questão. Veja que interessante. Uma estaca de comprimento L de um determinado material homogêneo foi cravada no solo. Suspeita-se que no processo de cravação a estaca tenha sido danificada, sofrendo possivelmente uma fissura, abrangendo toda a sua seção transversal, conforme ilustra a figura. Se este for um dos alicerces de um prédio, por exemplo, essa fissura pode comprometer a estabilidade da obra. Então você verá agora uma maneira engenhosa que a engenharia utiliza para detectar possível fissura, sem precisar fazer uma inspeção local, né? Tipo, cavocar do lado para ver como é que está visualmente. Isso ficaria muito difícil na maioria das vezes. Mas é possível prever se vai haver uma fissura ou não, como você vai ver na descrição a seguir. Para tirar a dúvida, tem fissura ou não, foi realizada uma percussão em seu topo com uma marreta. Com uma marreta com martelo, tá? Fez-se uma percussão lá em cima. Deu-se uma martelada. Após T1 segundos da percussão, observou-se um repique. Eco, o som que retornou. Ele deve ter se refletido na própria fissura, né? Aqui existe, talvez você quisesse chamar isso de refração, né? O som iria de um meio para outro, que no fim acaba tendo as mesmas características, mas nessa mudança de meio também ocorre reflexão, como você sabe, da ondulatória. Então, passado o tempo T1, você ouve o repique. O som nesse tempo, então, desceu e subiu. Eco. E T2 segundos após o primeiro repique, quer dizer, após um tempo T1 mais T2 desde a percussão, porque é T2 após o primeiro repique, percebeu-se um segundo e último repique de intensidade significativa, também no topo da escada, sendo T1 diferente de T2. Por que um segundo repique foi ouvido? Porque é de se esperar uma nova reflexão do som aqui embaixo, onde uma nova mudança de meio ocorre. Uma parte do som, melhor dizendo, da percussão, né, da martelada, da vibração produzida pela martelada, passa pela fissura, chegando aqui embaixo se reflete também. Claro que demora mais para chegar, porque percorre uma distância maior. É importante lembrar que T2 é tempo após o primeiro repique. Então, se em T1 o som desceu e subiu, e T2 depois desse repique ele desceu e subiu, então o tempo total para esse segundo repique é T1 mais T2. Eu deixo, por sua conta, a reflexão sobre o que eu estou afirmando. Admitindo-se que a estaca esteja danificada em um único ponto, a distância do topo da escada em que se encontra essa fissura é. Essa distância eu não indiquei aqui na figura, mas na resolução ela está sendo chamada de x. É o x
a distância lá do topo da estaca até a fissura que nós vamos calcular. Para o primeiro repique, lembrando que no movimento uniforme, distância é velocidade vezes tempo, entenda por que 2x, não é? O pulso, seria melhor dizer assim, veio daqui para cá e voltou. Então ele desceu x e subiu x. A distância percorrida foi 2x, com uma velocidade que eu não tenho dados para saber quanto vale, mas ela deve ser constante, porque aqui o meio não muda, né? Na ondulatória a gente sabe que a velocidade da onda depende do meio, o meio é o mesmo, e o tempo dado como T1 no enunciado. Daqui você tira então V, que é um estranho no ninho, um elemento que não foi dado, V igual a 2x sobre T1. Agora, o segundo repique, como eu te disse, é ouvido no tempo T2 após o primeiro, portanto, no tempo T1 mais T2 após a martelada. Nesse tempo, o segundo repique corresponde ao pulso ter descido a distância L e subido L. Claro que leva mais tempo para chegar até o ouvido de quem deu a martelada. Então a distância agora é 2L, isso é maior que 2x, é claro, igual a velocidade vezes tempo, a velocidade é a mesma, é a velocidade do pulso, e o tempo agora é T1 mais T2. Beleza? Então você vai substituir o V por 2x sobre T1, como nós acabamos de obter, vai cancelar o 2 com o 2, e daí vai isolar o x, que é a pergunta. Passa o T1 multiplicando, fica x igual a L, que já estava lá, vezes T1, e o T1 mais T2 desce dividindo, chegando à expressão da letra C. Convido-os a refletirem. Essa questão é difícil? Não é. É chevette. É puro chevette. Mas perceber quem é o x, hora 2x, hora 2L, e relacioná-lo com o respectivo tempo, isso não é para qualquer um. A pessoa tem que ter, pelo menos, uma preparação psicológica para perceber que o problema tem essas características. Isso no ITA também. Lembro-me bem de uma questão sobre chevette. Recente, que teve gente pensando que era de teoria da relatividade, acho que foi a última questão do penúltimo vestibular do ITA. Agora não lembro se é a primeira ou segunda fase. Nós resolvemos em sala, ou pelo menos foi comentado lá no tempo em que as aulas ainda eram presenciais. Lembram? Uma espira quadrada subindo com uma velocidade próxima da luz. E daí ele falava de um certo ângulo que a espira pareceria girar por causa da diferença de tempo, né? Que a luz de cada um dos vértices inferiores dessa espira levava para chegar até o olho do observador. Era uma questão que, por falar em velocidade próxima da luz, levou muitos a acreditarem, muitos estudantes. A gente leu comentários sobre isso, os próprios estudantes falam, os professores de outras instituições comentam. Teve gente querendo aplicar a teoria da relatividade, no entanto, era questão de chevette puro. Quer dizer, cai, MRU puro, cai. Mas muitas vezes o problema é, como talvez fosse o caso, dessa questão do IME, a interpretação. E como é que nós vamos ter a garantia de que vamos saber interpretar? A resposta é óbvia. Não é o teu professor abrindo a sua cabeça. Evidentemente, nós vamos fazer isso, nós vamos ganhar essa confiança através da prática. Novamente estou sendo interrompido, pessoal, mas espero não ter prejuízo aqui. Estamos num breakpoint, né? Eu vou pausar a gravação e já volto a conversar com você. Aliás, estou com saudade de vocês. Até daqui a pouco. Retomando então, pessoal, perdoem pela interrupção, um problema particular aqui, mas foi num ponto em que a aula poderia ter sido interrompida, já que nós estávamos finalizando o problema lá da martelada. Em seguida virá um outro problema sobre o qual também preciso fazer o comentário. Embora a história do ITA e do IME falem de problemas específicos de MRU, de MRUV, sem envolver mais outro assunto na mesma questão, não é sempre que essas questões são simples. Algumas vezes, especialmente o algebrismo, o trabalho literal, é tão extenso que é nas continhas que o pessoal acaba se perdendo. Uma das questões mais marcantes nesse sentido é a que virá agora, um problema literal, mas se você for analisar bem, são 2 chevetes, ou 3 chevetes, e um Pitágoras. Quer dizer, é uma questão que não requer muito conhecimento de conceito, de equações, de fórmulas, tá? Mas interpretar o enunciado, relacionar os dados, é uma habilidade que só mesmo com exercícios a gente vai conseguir. Por isso, você está tendo tantos exercícios e
na medida do possível, novos, creio que todos sejam novos no nosso material. Vamos ver então que questão é essa que pode exigir esse cuidado a mais. Caiu no ITA no ano de 2007. Considere que num tiro de revólver a bala percorre trajetória retilínea com velocidade v constante desde o ponto P até o alvo Q, mostrados na figura. O aparelho M1 registra simultaneamente o sinal sonoro do disparo. Quando você dispara o projétil, o som vai de P até o aparelho. E o impacto da bala no alvo. Então, no mesmo instante que o som do disparo chega em M1, chega também o som da batida no alvo. Você percebe que isso só é possível se a bala for supersônica? Percebe? Porque senão, se a velocidade da bala for menor que a do som, chegará primeiro o som, claro. Depois que a bala passa por M1, vai até o alvo e daí o som volta. Isso não seria viável. A recepção do sinal não teria sido simultânea. Esse problema só faz sentido, repito, se a bala for supersônica, o que não é raro, né? É uma velocidade maior do que 340 metros por segundo no ar. 500, 600 metros por segundo são velocidades usualmente encontradas nos problemas de física para projéteis. E daí ele diz o mesmo ocorrendo com o aparelho M2. Aqui um ângulo de 90 graus, M2 lá em cima, verticalmente acima do alvo. Então, no mesmo instante em que o som do disparo, que vai daqui até lá em cima, na hipotenusa do triângulo, chega também o som da bala batendo no alvo, simultaneamente, para M1 e M2. E com esses dados, ele pergunta, sendo Vs a velocidade do som no ar, então a razão entre as respectivas distâncias dos aparelhos M1 e M2 em relação ao alvo Q é razão entre as distâncias de M1 até o alvo e de M2 até o alvo. Eu estou convencionando a denominar a distância de P até Q de D maiúsculo. Essa distância não é dada, nem pedida, mas vou precisar trabalhar com ela. A distância de Q até M1 de D1, D minúsculo 1, e de Q até M2 estou chamando de D2. Se você reler o final do enunciado, o que ele pede é D1 sobre D2. A razão entre as distâncias dos aparelhos M1 e M2, respectivamente, até o alvo. Então veja como a gente explora os dados. Para o aparelho M1, o tempo do som do disparo é o mesmo tempo do som do impacto. Aquele simultaneamente que aparece no enunciado explica que é isso que ele está querendo dizer. Lembre-se de que tempo é distância sobre velocidade num movimento uniforme, né? Então, o tempo do som, tempo para o som vir daqui até o aparelho vai ser distância sobre velocidade. A distância do som daqui até aqui seria Dzão menos D1, né? Porque Dzão é a distância de P até Q, assim convencionamos, e D1 era de Q até M1. O som do disparo percorreu então a distância Dzão menos Dzinho 1 para chegar em M1 na velocidade Vs. E este é o mesmo tempo para que o som do impacto chegue aqui. Mas para ouvir o impacto, para que o aparelho M1 detecte o impacto, a bala tem que ir até o alvo e o som voltar. Então eu somo D sobre V, representa o tempo de ida da bala, distância sobre velocidade, e D1 sobre Vs é o tempo de volta do som. E ao igualar esses tempos, eu estou me prevalecendo da simultaneidade a que o enunciado se refere. A seguir, nós temos um algebrismo, vamos eliminar os denominadores, multiplicando todos os termos por VVS. Aqui o Vs simplifica, fica V que multiplica D menos D1. Aqui o V simplifica, fica Dzão Vs. E aqui o V novamente simplifica, ficando D1V, multiplicando tudo por VVS. E na sequência, se você olhar bem, nós isolamos D1, calculamos D1. Propriedade distributiva, VD menos VD1 no primeiro membro, igual Dzão Vs menos D1V, que foi copiado no segundo membro. D1V mais D1V fica 2D1V, ou VD1 como queira, colocando Dzão em evidência, Dzão que multiplica V menos Vs. Então D1 é D que multiplica V menos Vs sobre 2V. Aqui fica claro, né, que para que esse D1 dê positivo, V tem que ser maior do que Vs. A bala deste problema é supersônica.
Da mesma forma para M2, no mesmo instante que chega o som direto do disparo, diz o enunciado, chega o som da bala batendo no alvo. Então, novamente, tempo do som igual ao tempo do impacto. Tempo é distância sobre a velocidade. Para o som direto, a distância é a hipotenusa do triângulo retângulo, em que um cateto foi chamado de dzão e outro de d2. Portanto, raiz quadrada de dzão ao quadrado sobre d2 ao quadrado, dividido pela velocidade que seria vs. E o tempo do impacto? Para o M2 detectar o impacto, a bala tem que ir e o som tem que subir. Tempo de ida da bala é dzão vezes v. Novamente, né, já levamos isso em conta há pouco, ao analisar o outro sensor. Mais o tempo que o som leva para subir seria agora d2 sobre vs. Você eleva os dois membros ao quadrado, desenvolve o produto notável, livra-se da raiz. Na sequência, você vai perceber a possibilidade de cancelar dzão, né? O dzão aparece em todos os termos, fica 2d2 sobre VDS, sobre VVS, digo, igual d sobre vs ao quadrado menos d sobre v ao quadrado. Dividimos os dois membros pelo d. Isso depois de ter desenvolvido o produto notável. Colocamos d em evidência, isolamos o d2. Isso é puro algebrismo, por favor verifique, para encontrar d2 igual a dzão que multiplica v quadrado menos vs ao quadrado sobre 2vvs. Novamente, d2 só será positivo, para que o problema tenha consistência, né, se v for maior do que vs. Tá? E como o teste pede a razão entre essas distâncias, a gente divide d1 por d2. Para dividir frações, repetimos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. O dzão simplifica, o 2v também. Sobra v que multiplica v menos vs, aliás, vs que multiplica v menos vs, o v morreu, sobre v quadrado menos vs ao quadrado, exatamente a expressão da letra A. Claro que é possível simplificar, né? Esse denominador eu poderia transformar em produto de soma por diferença e ter uma resposta ainda mais simples. Não farei isto porque na alternativa da letra A já aparece o que acabamos de ver sem que esta decomposição tenha sido feita. Meu querido aluno, minha querida aluna, prepare-se para isso. Na primeira fase, inclusive. E na primeira fase é mais perigoso que na segunda, porque o número de questões é maior. Aí você estará também lutando, nas duas fases, na verdade, estará lutando contra o relógio. Mas um problema assim, ele tende a ser longo. A não ser que você já tenha feito algo muito parecido, você vai se bater um pouquinho lá. Então tem que ir com agilidade, né, para garantir também o tempo das outras questões e garantir também cuidado para que não erre em bobagem. Nós devemos ter o espírito preparado para a possibilidade de cair alguma questão desse tipo. Chevette e Pitágoras, o que mais foi necessário nesse problema? É uma questão difícil? É por causa do desdobramento que ela exige, não porque exija muitos conhecimentos de física, não. Tá? Essa é uma característica frequentemente presente também nas questões do ITA. Virá agora, creio eu, uma questão sobre gráficos, também faz parte dessa aula. Gráficos do MRI e do MRV. Exatamente. Tirei de lumbreiras. Um movimento em que a aceleração é variável, porque se fosse o MRV, um movimento de aceleração constante, o gráfico VT seria uma reta, não é? V igual VO mais AT, V seria a função do primeiro grau de T. Um falcão move-se em trajetória retilínea com uma velocidade que varia com o tempo de acordo com o gráfico. Esse gráfico não é parábola, cuidado, é um quarto de circunferência, diz a figura. Se no instante t igual a 5 segundos a aceleração é raiz quadrada de 3 sobre 3 metros por segundo ao quadrado, qual é o módulo da aceleração no instante 8? Nós vamos acabar vendo que essa aceleração é crescente. Tá? O falcão aqui está se movendo não só com uma velocidade cada vez maior, mas também com uma velocidade, com uma aceleração cada vez maior. Então nós localizamos pontos que teriam abscissas 5 e 8. No instante 5, diz o teste, a aceleração é 3. Você lembra daquela regrinha segundo a qual no gráfico da velocidade em função do tempo a aceleração é a tangente do ângulo? Esse seria o amparo teórico para você resolver essa questão. Se alguém não lembra, por favor, dê uma olhadinha, isso está bem claro lá no meu material, com certeza está, provavelmente no do Marcel também. Tangente de que ângulo? No gráfico
VT, a tangente do ângulo mede a aceleração. Como eu estou falando de aceleração no instante t igual a 5, eu estou me referindo ao ângulo alfa, esse ângulo que uma reta tangente à curva traçada pelo ponto de abscissa 5 forma com a horizontal. Por geometria, eu estou vendo que esse ângulo se reproduz aqui também, porque a reta tangente é sempre perpendicular ao raio no ponto de contato. E esse ângulo aqui acaba sendo alfa por serem ângulos de lados perpendiculares. Antes disso, porém, a aceleração nesse momento vale raiz de 3 sobre 3. O ângulo que tem a tangente raiz de 3 sobre 3 é 30 graus. Com esse conhecimento, eu vou poder, e tendo notado que o ângulo alfa se reproduz aqui, vou poder calcular o raio desse quarto de circunferência. Eu vejo no desenho um triângulo retângulo, onde um ângulo mede alfa, agora eu sei que é 30 graus, né? O cateto oposto é 5 e a hipotenusa é R, por isso o seno de alfa vale 5 sobre R. Ou meio é o seno de 30. Então R vale 10. Tá? Logo, o ponto 8 segundos estará antes, digamos assim, do final desse gráfico. É útil, nesse momento, saber que R vale 10. Vamos à pergunta do problema. Quanto valerá a aceleração no tempo 8 segundos? Então, novamente, pelo ponto de abscissa 8, traçamos uma reta tangente ao gráfico. O ângulo agora, naturalmente, é maior. E a aceleração será tangente desse ângulo. Como beta é maior do que alfa, com certeza a aceleração agora será maior do que antes. É um movimento de aceleração crescente. Eu agora percebo no desenho um triângulo retângulo, onde um ângulo vale beta, veja esse ângulo igual a este, novamente por serem ângulos de lados perpendiculares, você conhece bem essa regra. Um ângulo naquele triângulo vale R, o cateto oposto agora mede 8, aliás, um ângulo mede beta, o cateto oposto mede 8 e a hipotenusa mede R. Por isso, o seno de beta vale 8 sobre R. R que vale 10. Então, o seno de beta vale 8 décimos ou 4 quintos. E a aceleração que eu estou procurando é a tangente de beta. Quanto vale a tangente quando o seno é 4 quintos? A trigonometria ensina isso é 4 terços, né? Ângulos daqueles triângulos de lado, daquele triângulo de lados proporcionais a 3, 4 e 5. É o ângulo de 53 graus. Você pode também calcular, é claro, tendo o seno, calcula o cosseno, por seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado igual a 1, e daí a tangente é seno sobre cosseno. Claro que o cosseno vai dar 3 quintos, né? Aplicando a primeira relação fundamental. 4 quintos dividido por 3 quintos vai dar o 4 terços, resposta letra D. É esse problema eu copiei lá do final do Lumbreiras. Lumbreiras, essa mesma coleção que tem na nossa biblioteca e que a gente tanto recomenda que o pessoal tome exercícios de lá. Até hoje não tenho notícia de alguém que tenha zerado Lumbreiras, zerado Sarajevo, que nós temos lá também, zerado tópicos de física. Então, meu querido aluno, exercícios não faltam, né? Além daqueles que nós temos aplicado e orientado, a nossa biblioteca está aí também para apoiá-lo no sentido de encontrar outros exercícios. Além, é claro, daqueles que a gente propõe nos nossos simulados e sempre que possível nas aulas, no meu caso, especialmente de quinta-feira, eu estou procurando alimentá-los desta forma. Quer dizer, exercício não falta. Vamos arregaçar as mangas e vamos ultimar essa nossa preparação da melhor maneira nesse momento que é, eu não tenho dúvida, fazendo exercícios. Mais uma questão, essa então foi de gráficos de MRU e de MRUV. E a última questão de hoje será sobre a regra da cadeia. Lá no final da coleção, esse é o teste 19, temos uma questão sobre a famosa regra da cadeia. Também sem maiores referências à parte teórica, isso já foi trabalhado nas nossas aulas que eram presenciais ainda, né? Uma das últimas aulas presenciais foi sobre a regra da cadeia. Um disco roda sem deslizar sobre uma superfície horizontal tal que o seu centro move-se com velocidade v. Qual será a velocidade do ponto A? Esse ponto A é definido por esse ângulo de 37 graus. A corda que passa pelo ponto A e pelo ponto mais baixo do disco forma 37 graus com a vertical. Problemas assim já caíram várias vezes em vários vestibulares. Não é coisa apenas de ITA, FUVEST também, tá? É sobre rolamento, mas raramente cai em um ponto assim tão genérico como este. Em geral, se pede a velocidade no ponto mais alto, no ponto mais baixo, ou nas extremidades do diâmetro horizontal. Tudo isso a gente fez, espero que você lembre, quando a aula normal sobre esse assunto foi apresentada. Esse disco está, então, estou vendo pelo desenho, girando pelo sentido horário, sem deslizar,
e o centro dele segue, então, com uma velocidade dada como v. Seria a velocidade do centro em relação à Terra. Eu entendo que é em relação à Terra justamente pelo fato de o referencial não ter sido dado. Por isso, a velocidade do ponto A relativa a C vale v também. Lembra de como nós concluímos um dia a esse respeito? Se alguém na Terra vê o centro se afastar com velocidade v, uma formiga que esteja no centro verá a Terra ir para trás com velocidade v. Todos os pontos periféricos da roda terão em relação a C velocidade v, inclusive o A. Lembra qual era o argumento? Eu não posso te ouvir, mas você está me ouvindo e eu tenho certeza que está pensando comigo. Por que em relação ao centro de uma roda, todos os pontos periféricos devem ter a mesma velocidade? Porque a roda é um corpo rígido. Já pensou? Se o ponto A fosse mais veloz do que esse ponto mais baixo da roda, ou seja, o chão, a roda romperia aqui, trincaria aqui. É isso? Então, por ser a roda um corpo rígido, os pontos periféricos terão, em relação ao centro, velocidade v. Por isso que eu sei que VAC vale v. Mas o que o teste quer, qual a velocidade do ponto A, é relativa à Terra, justamente porque ele não menciona o referencial. Aí é que entra a regra da cadeia. Velocidade A em relação à Terra é igual a velocidade A em relação a C mais velocidade C em relação a T. Lembra, letras do meio iguais, C e C no caso, e as das pontas iguais às do primeiro membro. É esta igualdade vetorial que me dá origem a esse triângulo. Se eu amarrar o rabinho do VCT no focinho do VAC, aplicar a regra do polígono para a soma de vetores, né, transporta-se o segundo vetor a partir da extremidade do primeiro, fechando a figura, o vetor que a gente obtém ligando o primeiro ponto, a origem do primeiro vetor com a extremidade do último, será o vetor resultante, que no caso é VAT. Então, VAT é um dos lados de um triângulo isósceles, veja a figura, porque os outros dois lados medem V, e por isso há também dois ângulos iguais, que eu, a princípio, por não saber, chamaria de alfa, e eu pretendo calcular esse VAT, é uma das maneiras, não é a única, vocês várias vezes me mostram soluções até mais rápidas, mas eu mesmo assim faço questão de fazer dessa maneira, eu vou resolver aplicando a lei dos cossenos nesse triângulo. Possivelmente aplicar semelhança entre algum par de triângulos, alguma outra solução seja viável também. Aquele ângulo que eu chamei de alfa pode ser calculado. Acompanhe, aqui você tem 37 graus, então aqui você terá 53, né? O complemento de 37. Traçando pelo ponto A uma horizontal auxiliar, se aqui é 53, lá é 53, porque alternos internos. Se aqui é 37 e esse triângulo de vértices AC e mais esse ponto aqui embaixo tem dois lados iguais ao raio da mesma circunferência, então ele é um triângulo isósceles também. Se aqui é 37 graus, lá é 37. Como aqui você tem 37 e aqui 53, aqui deve ter 16, não é isso? 53 menos 17. E o raio AC deve ser perpendicular à velocidade, né? A velocidade é tangente à trajetória, quando se trata da velocidade relativa ao centro. Por isso que eu escrevo que 2α mais 16 é igual a 90. Porque 2α você notou, né? Aquele triângulo lá era isósceles porque tem dois lados iguais a V. Mas se aqui é alfa, aqui vai ser alfa também, porque alternos internos. Assim, veja o desenho. 2α mais 16 graus igual a 90. De onde sai alfa igual a 37. Por isso, por semelhança, dá para fazer também. Esse triângulo, de fato, é semelhante a este outro. Tá? Mas acredito que você dificilmente escaparia da lei dos cossenos, da trigonometria. Né? VAT ao quadrado igual V ao quadrado mais V ao quadrado menos 2 vezes V vezes V. Cosseno de π menos 2α é quanto vale o ângulo oposto ao lado que eu estou querendo calcular. O quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos o duplo produto deles, pelo cosseno do ângulo formado. Cosseno de π menos 2α, trigonometria ensina, eu já fui professor de trigonometria, eu sei disso, vale menos cosseno de alfa. Segundo quadrante, cosseno negativo. Menos com menos acaba dando mais. V2 mais V2, 2V2. Cosseno de 2α, você calcula, a trigonometria ensina, por cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. 2α, já que alfa é 37, é 74, não é? E o cosseno de alfa, que seria então 37, foi dado 0,8 ao quadrado, menos o seno de alfa foi dado 0,6 ao quadrado. 0,64 menos 0,36 dá 0,28. Isso você leva lá em cima, ficando então VAT ao quadrado igual a 2V2 mais 2V2 vezes 0,28. Enfim, a continha, eu sei que nessa altura já não é mais o que te incomoda.
Nessa altura eu já os conheço bem à distância, sei tudo não é assim. Você precisa saber é começar. Me mostre onde é que está a cabeça do parafuso, porque apertar o parafuso eu sei. O problema é saber qual o parafuso que tem de ser apertado. Né? Então era a regra da cadeia, a solução para este problema. Beleza? Eu espero assim ter feito com que você lembrasse dessas fortes emoções que nós vivemos na época em que ainda estávamos juntos. Quanta saudade de vocês! Vocês acham mentira? Os velhos ficam sentimentais. Nós, de mais idade, apesar de que eu não me considero tão velho assim, tá? Percebemos o valor que a convivência tem. Cada um de vocês, não duvide disso, é uma pessoa preciosa para nós. Deus, eu acredito, colocou você na minha frente, porque nós precisávamos nos conhecer. Eu tenho algo a fazer, algo a lhe ensinar, e cria-se assim uma ligação que transcende aquilo que a gente pode imaginar. Quanta saudade de você. Mas eu espero então que desta forma você tenha podido lembrar daquelas emoções dos meses de fevereiro e março, tá? E que não deixe de fazer os exercícios que ficaram para casa. Eu gostaria de terminar essa apresentação fazendo uma sugestão. Olha, isso aqui não é nenhuma insinuação, não tem nenhuma outra intenção de natureza didática, tá? Eu só quero lhe dizer que o teste 20 dessa coleção, que eu copiei do Saraiva, eu lembro muito bem, esse teste não esteve sempre na nossa apostila, provavelmente ele entrou justamente em 2013, ou talvez tenha havido alguma outra questão com as mesmas características que eu vou te dizer agora. Num super intensivo, numa revisão final, melhor dizendo, num simulado, eu copiei essa questão do Saraiva já há quase 10 anos, pouco menos do que isto, e de repente veio a prova do ITA, talvez tenha sido essa questão, e uma figura me fez lembrar aquela questão. Não é a mesma questão, mas ambas falam de movimento uniforme, ambas querem respostas literais, ambas exigirão habilidades parecidas. Com certeza, uma delas é Chevette, x igual a VT, e daí alguma outra relação ligada à inextensibilidade da barra, ligada à regra da cadeia, alguma coisa a mais você terá de considerar. Então eu peço a gentileza, claro, fazer todos os testes, e depois de fazer o teste 20, dê uma olhadinha nesse. Esse aqui eu copiei, né? É o teste 19 da aula 3 da frente regular. Às vezes eu faço totalmente ou parcialmente em sala. Esse ano eu não lembro de ter feito. Tá? Então, não que fazendo esse você vai ter exatamente o caminho para o outro, mas a semelhança entre eles, pelo tipo de abordagem, merece ser observada. Ok? Sem esconder a minha alegria de poder me dirigir a você novamente, e agora já me preparando para corrigir o simulado de vocês. Foram bem? Estava difícil a prova? Tá? Eu procurei exagerar um pouquinho mais do que eu costumo. Tá? Cavoquei realmente naqueles livros, de preferência por perto de onde estavam questões russos. Aí, não sei se é Irodov, Kozel, Saraiva, foi por aí. Alguma coisa veio do Halliday também. Quer dizer, são exercícios não inventados por mim, tá? Mas inspirados em algum lugar de onde acredita-se também as pessoas que propõem questões no vestibular se inspiram. Por isso, aqueles exercícios do simulado com certeza tiveram muito valor. Tá? Vamos ver como é que vocês se saíram. Não deve ter sido muito fácil, eu imagino que não. Mas não havia nenhuma questão impossível. Todas elas, é claro, você podia resolver e não necessariamente usar derivada integral, embora até pudesse, tá? Mas você teve condições de resolver todas, deve ter visto, né, pela resolução que foi apresentada. E já deve ter se conscientizado sobre o que errou. Eu é que vou descobrir isso agora, fazendo essa correção. Beleza, pessoal? Forte abraço, uma boa semana e força total, né, nessas últimas semanas que nos separam do grande dia. O foco seja intenso. Ok? Forte abraço.